Olá, sejam bem-vindos ao Encontro de Saberes 2022. Meu nome é Alice Mendes, sou graduanda em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto. Meu projeto de pesquisa consiste na geoquímica de isótopos estáveis em espeleotemas para o desenvolvimento de estudos paleoclimáticos e paleoambientais, sob a orientação do Dr. Leonardo Brandão Nogueira e co-orientada pelo mestre Pedro Henrique da Silva Assunção. Essa apresentação ela tem como índice os objetivos, metodologia, resultados, conclusões, referências e agradecimentos. Os objetivos gerais dessa pesquisa consistem na caracterização macroscópica e microscópica da estalagmite SL, além da geoquímica de isótopos estáveis de oxigênio e carbono, para a gente conseguir interpretar sinais isotópicos e correlacioná-los com aspectos ambientais e climáticos no passado geológico. Bom, na metodologia, a primeira etapa foi a escolha da amostra, né? Essa amostra, ela pertence à reserva técnica do Museu da Escola de Minas e da SEE, Sociedade Excursionista Espeleológica. A amostra ela possui 60 centímetros de comprimento por 14 de diâmetro. Primeira etapa, né, pós-coleta, foi o corte, né? A gente cortou a estalagmite em duas partes e uma dessas partes a gente fez todo esse estudo, né? Toda essa análise. E na parte do polimento, né, após o corte, para tirar as marcas, né, da serra e deixar a estalagmite com uma visualização mais fácil, mais adequada para os estudos, né, a gente poliu de diversas formas, né, utilizando um polidor fixo, né, alguns produtos para facilitar o polimento final, e nessa última imagem D, a gente está utilizando a lumina, né, com um polidor móvel para finalizar esse procedimento. Na próxima etapa, a gente selecionou os lugares, como está demonstrado aí na imagem A, a gente selecionou os lugares que faríamos as lâminas, né, cortamos essas partes, né, para obter os blocos, para ir para o laboratório de laminação. A partir disso, a gente deve-se ter uma organização muito detalhada para a gente não se perder no meio do caminho. E aqui a imagem D demonstra os bloquinhos que foram retirados as lâminas. A produção de alíquotas foi a produção que a gente fez para retirar, né, amostras da estalagmite, né, foi utilizado o microdrill no departamento de geologia, né, e detalhe para que as marcações, né, todos esses pontos vermelhos foram os pontos que nós tiramos essas amostras, né, tiramos as 5 amostras das lâminas e as outras 5 foram de escolhas de análise macroscópica ao longo da estalagmite. Então, na análise petrográfica, a gente conseguiu identificar 4 fases de crescimento da estalagmite. Essas 4 fases elas estão ligadas a hiatos de crescimento que refletem, né, condições climáticas, né, paleoclimáticas no caso. Né? Então, quando a gente tem uma tendência a períodos mais secos, né, a gente tem uma diminuição no fluxo hídrico e, consequentemente, uma diminuição na taxa de gotejamento até sua interrupção, que é marcada por esses hiatos, essas fases, 4 fases de crescimento que a gente identificou. E isso nos diz muito sobre a sazonalidade, né, climática no momento, né, em todo esse processo do crescimento da estalagmite. E, além disso, a gente conseguiu identificar também mudanças no eixo de crescimento, associando, talvez, a alguns pontos ali do gotejamento sendo entupidos e sendo assim, a água encontrou outros caminhos, né, no gotejamento, e a partir disso também a gente consegue ver essa mudança aí no eixo de crescimento. Na análise petrológica, né, microscópica, a gente identificou um processo de recristalização dos cristais de calcita. Né? Não conseguimos observar texturas primárias muito por causa dessa recristalização, né? Então, essas texturas, elas teriam sido obliteradas, mas pode-se identificar a morfologia, né, dessas camadas de calcita, como aqui na imagem da lâmina 2, né, calcitas com camadas onduladas, né, que se referem às partes laterais da estalagmite que a gente está correlacionando a eventos de cristalização no processo mais de escorrimento, justamente por estar justaposto, né, ao longo ali da estalagmite e estar numa posição lateral. A gente consegue identificar também muita fratura na rocha, clivagem muito bem definida, e aqui na lâmina 5 a gente consegue ver uma mudança mineralógica, principalmente em anicóis cruzados. Aqui a gente conseguiu identificar a presença de materiais terrosos, né, de origem detrítica, da fase 3 para a fase 4, né, indicando aí que foi a última fase de crescimento da estalagmite, indicando então presença, né, de materiais terrosos. E a análise geoquímica, a gente fez, como falado anteriormente, a gente colheu amostras em todos esses pontos, né, da base ao topo, respectivamente, e analisando, né, o gráfico gerado a partir da geoquímica isotópica, a gente conseguiu fazer um gráfico, né, que correlaciona o carbono 13, que é a linha vermelha, com o oxigênio, e o oxigênio 18, que é a linha azul, em relação à altura, né, ao longo do eixo de crescimento dessa estalagmite, lembrando que da base para o topo.
né? Então, analisando a parte do oxigênio 18, os valores mais positivos, né, que tendem mais para o lado direito, coincidem com os hiatos, né, que a gente identificou na análise petrográfica, né, consiste com os hiatos e as fases ao longo do eixo de crescimento da estalagmite. E isso, né, nos indica uma perda do fluxo hídrico, uma diminuição do fluxo hídrico, que representa exatamente o que eu falei anteriormente na análise macroscópica. Os valores mais negativos de oxigênio, eles coincidem, né, com os períodos de crescimento da estalagmite, né, então associado aí a fases de mais precipitação, né. E analisando carbono 13, a gente tem uma faixa, ele está dentro da faixa de valores isotópicos de -5 a -10, né, e isso demonstra um predomínio de uma vegetação do tipo C4, que é uma vegetação de gramíneas. Né, e a conclusão desse estudo foi que na análise macroscópica a gente identificou ao menos 4 fases de crescimento, a partir dos hiatos, como falado anteriormente, e dos eixos de crescimento da estalagmite, e a gente correlacionou isso a uma sazonalidade paleoclimática, né, essa alternância dos valores isotópicos que confirmam isso, né, na última etapa da pesquisa, indicam períodos mais chuvosos, quando esses isótopos estão mais negativos, e períodos mais secos, quando eles estão mais positivos. Na análise microscópica, a gente identificou a recristalização de calcita e, consequentemente, isso impossibilitou a análise de texturas primárias devido a esse processo de obliteração. E a geoquímica ela veio confirmando essa variação do fluxo hídrico, né, e corrobora para o entendimento desse comportamento isotópico de oxigênio e carbono em diferentes períodos climáticos. Além do estudo isotópico, faz-se necessária a análise de geoquímica elementar e datação para se ter um estudo mais detalhado, né, e interpretar os aspectos paleoclimáticos e paleoambientais, correlacionando isso a eventos geológicos. E, além disso, né, fica aqui um incentivo ao desenvolvimento de datação de calcita no Departamento de Geologia, para que a gente consiga ter autonomia para continuar desenvolvendo esse tipo de estudo. Minhas referências, obrigada. Meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, à PROC, FAPEMIG e à SE pela oportunidade de incentivo de sempre.